Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Dá uma olhada no que a gente preparou para você no programa de hoje. Câmara conclui votação de projeto que muda regras eleitorais. Uso de fundo partidário é o ponto mais polêmico. Texto segue para a sanção do presidente Bolsonaro. O plenário também terminou a análise da nova lei de licitações. O Código de Trânsito Brasileiro completa 22 anos este mês e o governo quer mexer nas regras em vigor. Para os especialistas no tema, o projeto enviado ao Congresso é tolerante com o mau condutor. No resumo da semana, você vai ver que empresários pedem menos impostos na Comissão da Reforma Tributária. Uma reportagem especial mostra que os deputados discutem soluções para refugiados que buscam o Brasil para escapar de guerras e conflitos políticos pelo mundo. O cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, foi homenageado aqui na Câmara e foi ele quem deixou um presente para servidores, parlamentares e visitantes. A Câmara concluiu a votação do projeto que altera regras eleitorais. O presidente Bolsonaro tem até 4 de outubro para sancionar o texto a tempo de a nova lei valer para as eleições municipais do ano que vem. O texto aprovado prevê exceções ao limite de gastos de campanha e traz de volta a propaganda partidária semestral, entre outras coisas. O repórter Santiago Delap acompanhou o plenário. Na última semana, os deputados descartaram diversas alterações feitas pelo Senado no texto do projeto que altera a legislação eleitoral. Ficou mantida a permissão para se usar verbas do fundo partidário para a contratação de advogados e contadores em ações relacionadas à campanha, sem que isso conte para o limite de gastos. Foram mantidos também os novos parâmetros de inelegibilidade, bem como o uso obrigatório do sistema eletrônico do TSE para prestação de contas, além da permissão para se usar recursos do fundo no pagamento de multas eleitorais, na compra, reforma e locação de imóveis para partidos e no impulsionamento de conteúdos na internet, entre outras novidades. O dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos, vai ser usado para impulsionar rede social de deputado, candidato a vereador, candidato a prefeito. Qualquer coisa com atividade partidária. Ou seja, o que é isso? Eu prefiro ser financiado pelo Estado brasileiro do que ser financiado por grandes empresários que depois vão cobrar de mim aqui um posicionamento político. Outro tema que esquentou os debates do plenário essa semana foi a controvérsia a respeito da criação de uma CPI para investigar supostas irregularidades na condução da Operação Lava Jato. O pedido de instalação da CPI já foi protocolado e subscrito por 175 parlamentares, mas a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, afirmou que iria recorrer ao Supremo para que deputados que afirmam ter sido ludibriados a assinarem o pedido de criação da CPI possam retirar suas assinaturas. Foram ludibriados no convencimento de que estavam colocando as suas assinaturas em uma peça que não refletia aquilo que lhes era explicado. Não há como agora retirar assinaturas. Isso é o regimento da casa, é uma segurança regimental e constitucional. Você pode investigar um delito, um desvio, um crime cometido pelo outro poder. Agora, qualquer decisão de abrir uma CPI contra outro poder precisa ser muito bem avaliada. Por isso que eu não tenho pressa. Na terça-feira, a Câmara rejeitou os 4 destaques que faltavam para concluir a votação da nova lei de licitações, que agora retorna para análise do Senado. A nova lei prevê, entre outras mudanças, que a fase de habilitação será posterior ao julgamento das propostas e que licitações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Também cria a modalidade diálogo competitivo para compras que envolvam inovações tecnológicas. Os editais poderão exigir seguro-garantia de até 5% do valor inicial do contrato, percentual que pode aumentar até 10% ou 30% se as obras forem, respectivamente, de alta complexidade ou de grande vulto. O Código de Trânsito Brasileiro completa 22 anos este mês e o governo enviou ao Congresso uma proposta de mudança nas regras em vigor, que será analisada numa comissão especial da Câmara. Não há dúvida de que alterações anteriores, como a lei seca, contribuíram para a diminuição de acidentes. Nisso o governo não deve mexer, mas especialistas reclamam que o projeto é tolerante com o mau condutor, como mostra a reportagem de Aline Machado.
Estava tendo um aniversário de um amigo meu, bebi um pouco. Como eu estava perto de casa, eu achei que não tinha blitz, não tinha nada. Quando eu faço a curva, tem uma blitz da polícia militar parando os carros. Aí eu fui pego pela primeira vez. Depois dessa primeira multa, ele ainda tomou outras 3, em 10 anos. Todas por dirigir depois de beber. Agora jura que não pega no volante depois de ingerir bebida alcoólica. A lei seca completa 11 anos, com mais de 8 mil motoristas multados só em 2019 no Distrito Federal. A lei, que tipifica como gravíssima a infração beber e dirigir, contribuiu para a diminuição do número de acidentes e para a conscientização geral. Tanto é que não faz parte do rol de mudanças sugeridas pelo Palácio do Planalto no Código Brasileiro de Trânsito. Mas o consenso acaba aí. Todos os outros pontos do projeto de lei foram debatidos num congresso de 3 dias na capital federal. O 8º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego reuniu médicos, engenheiros e psicólogos para debater o futuro da medicina de tráfego no Brasil. O projeto do Executivo, que sugere mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, já chegou ao Congresso. A ideia é dobrar a pontuação para que a carteira seja suspensa. Hoje, quem faz 20 pontos durante um ano perde o direito de dirigir. E o motorista profissional teria de participar de uma reciclagem quando atingir 30 pontos, e não mais 14. Vamos ouvir toda a sociedade. Quanto mais pessoas a gente ouvir, vai ser melhor para que a gente possa avaliar e ter um relatório final aí que atenda, né, a sociedade brasileira, pensando no trânsito e pensando na segurança das pessoas e nas vidas das pessoas. Algumas questões precisam ser estudadas com carinho. Se nós tirarmos, né, essa obrigatoriedade da pessoa levar o bebê, a criança na cadeirinha, de repente não vai causar aí uma quantidade elevada de mortes no trânsito e sequelas. De acordo com a Associação de Medicina de Tráfego, antes da lei da cadeirinha de 2008, 37 crianças, em média, morriam por ano em decorrência dos acidentes. Ao longo da última década, o número de crianças mortas baixou para 25. A própria Organização Mundial da Saúde e outras entidades mostram que o dispositivo utilizado de forma correta pode evitar em até 70% o caso de lesões graves caso ocorra um acidente em uma criança. O projeto do governo acaba com a multa para quem não usar cadeirinha para transportar crianças. Essa infração hoje é considerada gravíssima. A proposta do Executivo também aumenta de 5 para 10 anos o tempo de vigência da CNH. No caso de motoristas idosos, a validade sobe de 3 para 5 anos. Ficar 10 anos um diabetes para ser reexaminado é muito perigoso. Lamentavelmente, a diabetes ela vai corroendo o corpo humano, diminuindo a acuidade visual. Algumas pessoas com determinadas patologias, a gente pode avaliar da renovação sem tempo menor. Mas eu acho que assim, o prazo de 5 anos para uma pessoa que tirou uma carteira com 18 anos renovar com 23, realmente não tem uma necessidade absoluta, a não ser uma medida caça-níquel. O projeto também acaba com a multa para quem descumprir a regra de trafegar durante o dia com o farol aceso. E anula a exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais de ônibus e caminhões, na habilitação ou renovação da carteira. Não estamos falando apenas de maconha ou de cocaína, coisa dessa natureza, ou de álcool, mas também material que mantém o sujeito acordado. O fim do exame toxicológico une deputados de correntes políticas divergentes. Certeza absoluta que não passa nem na comissão e nem no plenário. E olha o que eu falo como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que tem 305 membros. Não há como você tolerar a não exigência de exame toxicológico. A gente pode até avaliar a forma dele ser realizado e para a destinação, quem são todos que irão fazer o exame, mas a gente vai brigar para continuar. Plano
Plano de Saúde Animal na Comissão de Defesa do Consumidor. Empresários pedem menos carga de impostos na Comissão da Reforma Tributária. Veja o que foi notícia nas comissões, começando pela CPI mista das fake news, que promete muita polêmica entre oposição e governo. A reunião desta terça-feira era para votar o plano de trabalho com o cronograma da comissão até o fim de novembro. Mas o PSL fez obstrução e, sem um número mínimo de parlamentares, não houve votação. Essa CPI foi instrumentalizada pelos partidos de oposição que querem propagar fake news se utilizando dessa CPMI contra o governo Bolsonaro. A investigação no nosso plano de trabalho não está centrada nas eleições de 2018, embora seja uma investigação importante, mas ela está centrada nos ataques à democracia, das diversas formas em que ela se expressa. Inclusive eu fui ameaçado de morte, já descobrimos inclusive uma das pessoas e hoje a Polícia Federal Legislativa está no encalço dele, porque ele imaginava que ele, com um perfil falso, queria fugir e nós conseguimos descobrir com o apoio do Google. Então isso não é censura, isso é proteção. A audiência pública na Comissão de Reforma Tributária reuniu representantes dos principais setores da economia nacional. A necessidade de mudanças é consenso entre os diversos setores do empresariado. Todo mundo concorda que nós temos o pior sistema tributário do mundo, é um sistema do perde-perde, porque todo mundo está perdendo. A proposta de reforma tributária em discussão na Câmara unifica no imposto sobre bens e serviços os impostos federais, estaduais e municipais sobre o consumo, IPI, ICMS, ISS, COFINS e PIS, que serão extintos. Ela também simplifica as alíquotas e institui a cobrança do imposto no destino. Entendemos que há necessidade de pequenos ajustes, inclusive como essa questão de como tratar a questão do conceito de insumos, o que são os insumos e evitar que eles recebam uma tributação demasiadamente elevada. O representante da CNC reclamou do aumento previsto no setor de serviços e sugeriu um teto de 25% na carga tributária. Já o setor de máquinas pediu tratamento isonômico. A indústria de transformação, que é a grande mola do crescimento, ela tem uma carga tributária de 46,4% da sua atividade. O prazo de 10 anos na transição para o novo sistema tributário previsto na proposta original foi considerado muito longo pelos empresários. E o relator reconheceu a necessidade de dar efetividade à cobrança de impostos no Brasil. A comissão especial que analisa a reforma da Previdência dos militares fez audiência pública para debater a proposta que reestrutura as carreiras das Forças Armadas. Na reunião, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, disse que o governo aprova a inclusão das polícias militares e dos bombeiros militares na proposta de reforma da Previdência das Forças Armadas. Essa proposta que está sendo feita garante a eles essa manutenção. Aquilo que os militares federais estão tendo como garantias estabelecidas nas suas leis, que tratar de norma geral também, por simetria, será estendido à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Infelizmente, pelo que nós estamos vendo aqui, o governo acaba sendo sendo menos rigoroso no ajuste fiscal quando se fala da contribuição dos militares do que das demais categorias. Outra crítica com relação à proposta vem dos governadores. Eles temem a ampliação do déficit das previdências estaduais. Mas o relator da proposta garante que o texto cria uma contrapartida para equilibrar as receitas ao instituir a contribuição dos inativos. Então o estado de São Paulo, por exemplo, terão mais 45 mil pessoas que passarão a contribuir para esse sistema previdenciário. A proposta tramita em caráter conclusivo aqui na comissão especial, ou seja, se for aprovada, segue direto para análise do Senado. Um projeto de lei que regulamenta o funcionamento de empresas que operam planos de assistência médica para animais em debate na Câmara tem como objetivo garantir o atendimento e a cobertura assistencial de ocorrências veterinárias previstas nos contratos. Já teve problema, sobretudo na cobertura. Então, às vezes, pagava ali para uma empresa veterinária, mas na hora de fazer uma cobertura, de repente, de uma cirurgia ou de alguma coisa mais complexa, acabou esbarrando aí a empresa falando, não, a gente não cobre isso. São coisas assim que o projeto vem regulamentar. Com 2 cachorros com vários problemas de saúde, a universitária Ana Paula já está pesquisando no mercado a contratação de um plano para seus pets.
Ainda não fechamos qual seria o ideal para a gente, porque cada clínica acaba atendendo um diferente. Este médico veterinário não atende mais pelos planos de saúde por causa da demora em receber os honorários. Uma regulamentação, uma coisa mais certa, eu acho que vai ser benéfico para a área de saúde animal. E na semana que passou, o Brasil ganhou novas leis. Liberdade econômica, rodeios agora são oficialmente manifestação cultural, posse de armas em áreas rurais vale em toda a propriedade e os agressores de mulheres terão de ressarcir o Sistema Único de Saúde. Segundo a nova lei, o agressor que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher vai ter de pagar todos os danos causados, inclusive os custos com os serviços de saúde prestados pelo SUS para o tratamento da vítima. Eu acredito que é mais um instrumento que vai, com certeza, também contribuir para diminuir essa questão da violência. A lei que foi aprovada pelos deputados em agosto foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira, sem vetos, e permite ao proprietário ou gerente de uma fazenda andar armado em toda a área e não apenas na sede. Ele vai poder armar funcionários, vai poder ir até o limite da sua propriedade e atirar e matar usando o argumento que está defendendo a sua propriedade. Não é para transitar, é justamente para fazer a defesa, do seu patrimônio, mas a defesa de quem vive lá no meio rural. A lei reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço como expressões esportivo-culturais pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro de natureza imaterial. Quem votou a favor da regulamentação entende que são atividades ligadas à vida, à identidade e à memória da sociedade brasileira. A presença obrigatória de um médico veterinário para o caso de algum acidente, protetor de cauda dos animais, colchão de areia, proibição de esporas, ou seja, a vaquejada evoluiu sim. No próprio projeto de lei já vem uma das justificativas para que protetores, defensores dos animais, simpatizantes, sejamos contrários. O drama dos refugiados venezuelanos e sírios que procuram vida nova no Brasil foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Deputados e especialistas discutiram soluções para acolher e regularizar populações que fogem de guerras e conflitos políticos, deixando para trás tudo o que tinham. Imagens como estas de pessoas arriscando suas vidas e de suas famílias para sair de países em crise ou em guerra são cada vez mais comuns no mundo. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, em 2018 foram quase 71 milhões de migrações forçadas em todo o mundo. 2.300.000 pessoas a mais do que em 2017, que era o antigo recorde. Mais da metade são crianças e adolescentes. O Brasil também teve um aumento considerável no número de solicitações para reconhecimento da condição de refugiados. Foram entre 80 mil e 150 mil solicitações no ano passado. Os números são incertos. 62 mil são de venezuelanos. Os estados que mais receberam solicitações foram Roraima, Amazonas e São Paulo. Ainda segundo o Acnur, o Brasil é o principal destino de refugiados na América Latina. Para discutir a situação dos refugiados que migram para o Brasil, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou uma audiência pública. Um dos maiores problemas é a dificuldade que o governo tem tido para oficializar a condição desses migrantes como refugiados. O Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, do Ministério da Justiça, só reconheceu 1.082 refugiados em situação degradante no Brasil. A outra recomendação do CNDH que ainda não foi atendida pelo governo federal foi com relação aos mais de 100 mil pedidos de refúgio de venezuelanos. De acordo com o representante do CONARE, o Brasil já reconheceu a situação dos imigrantes provenientes da Venezuela e da Síria como de grave, generalizada violação de direitos humanos.
Então, nestes casos, os processos de refúgio se darão automaticamente por computador daqui a alguns meses. Já em relação a imigrantes de outros países, a situação é bem mais complicada. É muito difícil você fazer uma análise muito ligeira, porque muitas vezes você não tem nenhum documento comprobatório das alegações daquela pessoa, né? O que é comum. Uma outra coisa que é muito importante destacar é que muitas pessoas, né, empresários, né, se aproveitam às vezes dessas condições de vulnerabilidade desses refugiados para tentar baratear sua cadeia produtiva. E essas pessoas terminam se relacionando em cadeias produtivas com trabalhos análogos à escravidão. Eu acho que essa é uma preocupação que nós aqui na Comissão de Direitos Humanos devemos ter. Grupos armados exploram a venda de madeira na Amazônia. Governo prevê R$1 bilhão para as bolsas do CNPq no ano que vem. E a oposição faz protesto contra a censura na Comissão de Cultura. Veja outros destaques da semana nas comissões. Censura nunca mais! Censura nunca mais! Bordão que não se ouvia desde o final do regime militar, abriu o seminário Artigo 5º Censura Nunca Mais, promovido pela Comissão de Cultura em parceria com outras 5 comissões permanentes. Ações do governo em diversas áreas motivaram a realização do debate em torno de um só tema. A tentativa de retorno institucionalizado da censura no nosso país. Os participantes do seminário denunciaram atentados à liberdade de expressão na comunicação pública e nas artes visuais. As queixas vieram também de cientistas. Quem falou sobre problemas nesta área foi o ex-diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, demitido ao denunciar o aumento das queimadas na Amazônia. Agora, essa é uma censura nova, que é a censura do negacionismo, certo? Que nós, principalmente, quando tratamos de questões de ciência. Deputados da base do governo foram ao seminário para rebater as críticas. Se é para defender a direita ou a esquerda, não vai ser usado dinheiro público. E quando isso é feito no governo Bolsonaro, é tido como censura. A ONG Human Rights Watch Brasil foi recebida pelos deputados da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara para uma audiência pública. A organização divulgou relatórios sobre o desmatamento da Amazônia, que denuncia a existência de grupos armados e ricos atuando de forma organizada para vender a madeira retirada ilegalmente da floresta. Também foi denunciado que essas quadrilhas utilizam a violência física e psicológica contra indígenas, funcionários públicos dos órgãos de fiscalização e contra os ribeirinhos. Diversas falhas que existem ainda em proteger a Amazônia, ela acaba que colaboram ainda mais com essa situação que nós vivemos aí de desmatamento, leva a queimada, né? E também aos assassinatos. Já o deputado Luiz Lima concorda que a impunidade estimula a ação de criminosos, mas ele explicou que o governo está focado no combate ao desmatamento da Amazônia. A fiscalização acontece, houve no passado, nos últimos anos no nosso país, um descontrole das nossas fronteiras, sim. Houve um financiamento equivocado de proteção da Amazônia, que muitos desses financiamentos, mais de 80%, foram para sustentar ONGs. O debate na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática buscou esclarecimentos sobre a questão orçamentária do CNPq e os investimentos em ciência e tecnologia para os próximos anos. As explicações foram prestadas pelo secretário executivo do Ministério da Economia. Ele disse que no Brasil, as despesas obrigatórias continuam subindo, reduzindo cada vez mais o espaço das despesas discricionárias. Para ele e para os parlamentares, as preocupações com ciência e tecnologia ultrapassam as fronteiras partidárias. Foi o apelo que nós fizemos para que o Ministério da Economia possa ter cada vez mais a compreensão de que ciência e tecnologia deveria ser considerado quase como despesa obrigatória, investimento obrigatório. Para o ano que vem, a proposta de orçamento que a gente encaminhou já prevê 1 bilhão e 25 milhões para as bolsas, ou seja, é o patamar
de gasto que eles estão tendo nesses últimos anos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 9 anos em 2019, mas muitas ações previstas ainda não foram colocadas em prática. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, quase a metade do lixo gerado nas cidades brasileiras ainda vai para aterros inadequados. Em todo o Brasil, apenas 3% dos resíduos são reciclados. A gente tem observado que os municípios não têm tido recurso para implantar o sistema, porque custa mais caro você separar, recolher o resíduo separadamente, custa caro implantar a unidade de triagem, custa caro você implantar um aterro sanitário. A Comissão de Desenvolvimento Econômico tem que encarar esse tema como um tema crucial para o desenvolvimento do país. O grupo de trabalho analisa o pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Foi tratado um tema que gerou uma certa polêmica aqui, o tema juiz de garantia, que não estava na previsão inicial, não estava em nenhum dos dois projetos. O juiz que vai atuar na fase de investigação. Ele não vai ser responsável por julgar o processo ao final, dando assim a garantia de que o juiz não se misture muito com o processo investigatório. Isso faz com que o juiz tenha um distanciamento necessário da prova, faz com que ele examine a prova com a isenção necessária e isso aumenta as garantias do processo e da persecução penal. Nós já temos uma comissão do Código de Processo Penal que está sendo avaliada, sendo analisada. Esse tema faz parte lá desse Código de Processo Penal, então não deveria jamais ter sido incluído no pacote aqui do ministro Sérgio Moro. O cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, foi homenageado aqui na Câmara na semana que passou. E foi ele quem deixou um presente. Por onde passa, o pai da revistinha, lançada há 49 anos, esbanja simpatia e é recebido assim, com carinho. Maurício de Souza esteve novamente na Câmara nesta terça-feira para ser homenageado e a recepção não foi diferente. Você traz nos seus desenhos aquilo que cada um de nós, que não importa a nossa idade, não podemos deixar de perder. É o brilho do olhar de uma criança através de seus personagens. Foi ele quem deixou um presente para servidores, parlamentares e visitantes. Um desenho feito ali na hora, que passará a fazer parte do acervo permanente da casa. Qual que é o desenho primeiro? Mônica, para variar, ganhou. Vamos lá. Bem, o segundo que eu desenho, qual é? Olha, Cascão e Cebolinha estão empatados aqui. Temos aqui na Casa Sisquiate ali o Anjo, temos de Cavalcante ali na porta, temos um belo acervo e o senhor merecidamente agora passa a fazer parte. A turma da Mônica, não eu, a turma da Mônica está muito orgulhosa disso. Obrigado. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau!